Nós vamos ler 7 versículos para maior entendimento, mas hoje nós vamos falar sobre comunhão. Mas para que haja um melhor entendimento, eu gostaria de ler do versículo 1 ao versículo de número 7, que diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? João, quando ele escreve essa epístola, por isso que as Bíblias vão deixar que é Epístola Universal de São João. Não é direcionada somente a uma igreja, mas sim a várias igrejas. São direcionadas a várias nações para que haja uma reflexão a respeito da finalidade do que foi o alvo do nosso Senhor Jesus para as nossas vidas. Este homem que no capítulo seguinte, capítulo de número 2, ele começa a dizer: meus filhinhos. Olha o tamanho do sentimento deste homem para com o povo, ou seja, para com nós. Aqui ele já era um ancião, já era uma pessoa de muita idade, ele já estava nos seus derradeiros dias, e assim ele escreve essa epístola. E ele começa a trazer uma exortação que ele não apenas viu, mas ele tocou os olhos, assim, o contemplou, tocaram, vivenciaram um período maravilhoso com Jesus Cristo, ao ponto de agora despertar neles o desejo, o anseio de falar deste grande amor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ouvimos muito dizer que Deus é amor, ou seja, Jesus é amor. Quando falamos de amor, este amor é tão extraordinário, este amor ele é tão poderoso, que Paulo entende isto muito bem, e ele vai nos dizer que o amor vence tudo, pode falhar tudo, mas o amor ele não falhará. O amor ele desperta em nós sentimentos que nunca nós havíamos pensado em ter. Falamos que amamos, mas muitas vezes agimos com atitudes que não assim correspondem ao que dizemos. Então, o amor, ele realmente não é falado, mas ele é vivido. Quem ama, sente. Quem é amado, sente. E quem ama, não limita a dar este amor. E João, ele entende isso muito bem, porque ele vai nos dizer, e isso é muito maravilhoso, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando falamos de treva, estamos falando de escuridão. Quando Paulo
entende a respeito do amor, ele diz que tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, até mesmo o que ele aprendeu, ele colocou como escória, porque agora ele conheceu o amor e ele entendeu que o amor anulou, não vamos dizer anulou, mas ele começou a entender, a visão dele foi ampliada, o sentimento dele foi mudado, porque até então ele achava que ele estava no caminho certo, mas quando ele conheceu o caminho, quando ele conheceu a verdade e a vida, ele então diz que ele colocou por escolha tudo aquilo que ele pensava ser correto, porque o amor agora foi manifestado, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. E João agora vai nos dizer que ele é luz, e nele não há trevas, e ele traz uma exortação para a igreja, e ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele, isso aqui está falando de uma comunhão com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, é impossível nós termos um encontro com Cristo e não amar um ao outro. É impossível nós termos um amor com Cristo e ainda continuarmos andando no velho eu. É impossível termos um encontro com Cristo e retrocedermos. É impossível termos um encontro com Cristo e ainda deixar florescer atitudes, ou seja, sentimentos carnais. E quando eu falo de sentimentos carnais, não que todos os sentimentos carnais sejam ruins, mas o que prevalece muitas vezes em nossa vida é mais a parte ruim da carne do que a parte boa. Por isso que nós precisamos andarmos na luz, como diz aqui, ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e aí o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado. Olha que interessante. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos presente, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado. Mas eu quero falar porque você observa que nesses 7 versículos que lemos, ele bate muito forte na comunhão. Observemos, versículo de número 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Hoje eu tive a oportunidade de fazer esta pergunta para algumas pessoas. Saí um pouquinho ainda para trabalhar e ali foi gerado também oportunidade de perguntar por que essas pessoas vão para a igreja. E a resposta da maioria foi: porque eu sinto paz quando eu vou à igreja e porque eu aprendo. E eu ainda tive a oportunidade de perguntar: e aí um jovem muito simpático falou: e? Falei: que mais? Ele falou: paz e aprender. Eu falei: tá bom, e a comunhão com o irmão? Ele: rapaz, é verdade. Porque muitas vezes do nosso lado tem irmãos que estão precisando de um abraço nosso. Estão precisando de uma palavra nossa. E quando o Senhor ministrava no meu coração referente a trazer uma reflexão sobre o que é comunhão,
e eu precisei escrever, por isso que eu já escrevi todos os versículos para nós ganharmos tempo. E também coloquei os benefícios da comunhão. Obviamente que eu poderia usar muito mais versículos, porque a palavra, ela já nos impulsiona. Não, ela nos leva a esta comunhão. A palavra nos leva para termos comunhão uns com os outros. Tanto é, se nós continuarmos João vai dizer, se eu digo que amo a Deus, a quem eu não vejo, e aborreço meu irmão, a quem eu vejo, eu sou mentiroso. Então você observa que a palavra nos traz sempre para nós ajudarmos uns aos outros, nós temos a comunhão com o outro. Paulo também, ele escreve muito bem que eu preciso sentir a dor do meu irmão. E eu preciso me sentir preso com aqueles que estão presos. Naquela época, quando Paulo assim escreve, irmãos, pessoas eram açoitadas só porque diziam que acreditavam e serviam a Jesus. Pessoas eram presas e açoitadas porque falava do nome de Jesus. E o maior exemplo disso é Pedro, João, Tiago, mas Pedro, que foi ali açoitado até pelo fato de falar do nome de Jesus. Então você observa que naquele período falar de Jesus era digno de açoito pelo Império Romano. Só que Jesus já haviam alertado e diz para agora eles serem testemunha do Senhor Jesus em toda a terra, até os confins da terra. E quando ele fala ser testemunha, o que é ser testemunha de Jesus? Como diz Paulo, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E no que eu posso ser testemunha de Cristo? No amor, no poder, na plenitude e na comunhão. Tanto é que a palavra também vai nos dizer, segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha que interessante, preciso seguir a paz com todos e também me santificar para que então eu possa ver a Deus. Então você observa que a comunhão, ela é muito importante. E a palavra comunhão, o significado dela é realização de algo em comum. Isso é comunhão. Eu vou fazer algo em comum. Ok? Mas também continua, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, ou identificação. Engraçado que, principalmente nessa nossa caminhada com Cristo, nós conhecemos um irmão, né? E eu tenho, por exemplo, um pastor muito querido, o pastor Amaro, que nós nos conhecemos num dia. Batemos um papo, no outro culto nós se encontramos, ou seja, nós não se vimos um grande período de dias, mas quando nós nos encontramos, tanto eu quanto ele falamos, rapaz, parece que nós nos conhecemos há muito tempo. No curso que agora fizemos, também conhecemos alguns casais maravilhosos, e é incrível, porque nós, em identificação, comunhão, parece que nos conhecemos há muito tempo. Isso é comunhão, é identificação, todo mundo com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, no pensar, no agir, isso é comunhão. Então é muito importante que já lá no livro de Isaías está escrito, um ao outro o ajudou, e ao teu irmão diz, esforça-te. A comunhão vai nos dizer que é bom que andemos em dois, porque quando um cair, o outro levanta. Olha a importância da comunhão. E isso vai começar dentro do nosso lar. Por isso que a palavra também vai nos dizer, aquele que não governa bem a sua casa, como governará a casa do Senhor? E quando ele traz isso, governar é isso, é ter harmonia, é ter amor, é ter comunhão, é saber com quem eu posso contar. Gente, não tem coisa melhor nos dias maus você saber com quem você pode contar. Isso é comunhão. Então eu quero falar sobre benefícios que a comunhão produz em nossas vidas. E o primeiro benefício é encorajamento. Olha que interessante. Como que eu posso encorajar o meu irmão? Como eu encorajo alguém? É incrível, porque hoje nós falamos muito, vai, força,
Vai dar certo, é isso aí, vamos. Se isso fosse tão poderoso, não teria tantas pessoas existindo, não é verdade? Então o encorajamento é mais profundo. O encorajamento é algo mais triunfante. Se fosse assim, eita, que teria muitas vidas saudáveis. Porque o encorajar não está só na palavra. Tanto é que o versículo que eu agora acabei de usar é: se um cair, o outro levanta. Não é a pessoa caiu, eu machucou, levanta. Não, estende a mão. Põe de pé. E o maior exemplo é aquele bom samaritano, que não só cuidou das feridas, mas também leva até uma hospedagem, paga até a melhoria daquela pessoa, até ele ficar bem. E ele ainda diz: quando eu voltar e o que eu dei não cobrir, quando eu voltar eu acerto o resto. Olha que coisa linda! E eu separei aqui Hebreus 10, versículo 24 e 25, do benefício de encorajamento, que diz assim, versículo 24 de Hebreus 10: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, naquela época, o escritor aos Hebreus, já trazendo essa exortação, ele diz assim: olha, o dia está chegando e por causa disso, vamos estimular mais um ao outro, vamos estender mais a mão, vamos parar de tanta condenação, de tanto jugo, de tanto estender de dedo. Chegou a hora de nós abraçarmos mais, chegou a hora da pessoa sentir o nosso calor. E quando eu digo nosso calor, não é esse calor carnal, é um calor espiritual. Está na hora de, quando eu falar, a palavra que sai da minha boca é tão verdade, porque eu estou na verdade, que vai trazer esse encorajamento para as pessoas e elas vão caminhar. Isso que é interessante, porque Jesus, ele fez discípulo, e quando ele vai, acontece todo, aquele povo fica assustado, mas quando o Espírito de Deus desce, esses homens agora saem, e na primeira ministração de um homem, 3.000 almas se convertem. Isso é tão poderoso, porque nós precisamos estimular uns aos outros. Olha, ele está dizendo aqui, no amor e nas boas obras, ou seja, no exemplo, no testemunho e no amor, porque o amor não é falado, já foi dito aqui, o amor é sentido. Então os benefícios do encorajamento é eu estimular meu irmão no amor e nas boas obras. É tão interessante que tem um versículo que diz assim: se meu irmão tem fome, só a oração vai bastar? Se o irmão meu tem fome, só uma oração vai saciar a fome dele? Não vai saciar. Eu preciso orar e também dar o pão. Isso é encorajamento. Irmão, vem, porque aqui é o caminho. Eu estou no caminho, vamos junto. E assim surgirá novos discípulos. Então, um dos benefícios da comunhão é o encorajamento. Olha que interessante, já aconteceu de nós irmos para a igreja. Caramba, aquele dia cansativo, um dia conturbado, um dia de muita luta, e chegamos na casa do Senhor arrastado, tão cansado, não queríamos ir, mas achamos melhor, ou achamos por bem ir. E quando nós chegamos lá, o sorriso de um irmão, um abraço de um irmão, o saudar de um irmão, cara, aquilo vai te dando ânimo, aquilo vai te... E quando você chega e você recebe a presença, recebe o carinho, recebe o amor dos irmãos, você recebe a palavra, você sai de lá outra pessoa. Encorajamento. Quantas vezes a gente já foi moído e voltamos restaurado? Aí fala assim, eu não preciso ir para a igreja. Precisamos. Porque muitas vezes é lá onde nós nos reunimos e temos a oportunidade de ajudar um ao outro.
Porque se for deixar no dia a dia, muitas vezes passa semanas, passa meses e eu não vou visitar uma pessoa, um parente, um amigo, e levar uma palavra. Então os templos, muitas vezes, ali nós temos mais oportunidades de falar. E o próprio escritor está dizendo assim, olha, não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, isso é muito interessante. Porque estamos muitas vezes vivendo como se Jesus não fosse voltar. E aí perde comunhão, aí vai perdendo tudo. Segundo item que eu gostaria de aqui trazer para os irmãos, o benefício da comunhão é o crescimento. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz assim, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Sabe o que é edificação, né? Crescimento. Deu para entender? Edificação é o que? Crescimento. E ele está dizendo que eu preciso exortar, mas também preciso edificar. Por isso que a Bíblia diz que eu preciso conhecer, e depois que eu passo do processo de conhecer, eu agora prossigo em conhecer. Não paro. Eu sempre vou avançando. Porque ele é multiforme. Não tem como nós dizermos assim, eu sei tudo de Deus, eu conheço tudo de Deus. Não, Deus sempre nos surpreenderá. Porque ele é maravilhoso. E quando nós começamos a ser cheio, agora, além, porque a palavra diz que eu preciso também fazer isso, eu preciso crescer. E na medida que eu vou crescendo, eu também vou ajudando outros a crescer. Como? Ensinando a orar junto, sentar, meditar na palavra com o irmão, compartilhar das escrituras. Isso traz edificação. Quando o irmão está passando por alguma dúvida, ele vai te procurar e você sempre terá uma palavra que vai edificá-lo. E muitas vezes, eu não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes vão aparecer pessoas numa situação talvez não tão grave quanto, não tão grave não, mas não tão delicado quanto a sua, e você vai dizer uma palavra de amigo, uma palavra para ele. E muitas vezes vai falar assim, Senhor, quem precisava era eu. E olha aí o que aconteceu, mas na verdade não, é a vontade do Pai que prevalece. Porque o Senhor não... Hoje eu lembrei esse versículo a tarde toda. O Senhor não dá um fardo que nós não podemos carregar. Deus não dá. Então por que eu estou cansado? Porque eu não estou sendo renovado. Ou eu não estou edificando-me. E como eu me edifico? Muitas vezes querendo instruir as pessoas, querendo que as pessoas cresçam, se desenvolvam e buscam mais conhecimento, mas nós mesmos não estamos buscando. Por isso que ele diz, eu preciso crescer, e automaticamente eu vou fazendo com que outros cresçam. No conhecimento, na graça. Precisamos. Então o segundo benefício é crescimento. Por isso que diz, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, ou seja, você também cresce. Terceiro benefício da comunhão, ajuda. Olha que interessante, encorajar, crescimento, e agora nós vamos falar sobre ajudar. Como eu ajudo um irmão meu? Como eu ajudo? Olha o que diz Gálatas, e esse eu faço questão de ler, porque eu escrevi aqui Gálatas só 2, mas eu quero ler o 1 e o 2. Ajuda. O bom da comunhão é que nós recebemos ajuda. E é incrível, porque às vezes nós estamos em casa e recebemos uma visita. E a pessoa vem por te visitar, por gostar demais de você,
E daqui a pouco mal sabe ele o bem que ele produziu em você. Porque ele fala coisas, só a presença, a alegria dele já muda o ambiente muda. Só porque ele foi lá te visitar, um sorriso, um momento alegre ali, você é fortificado, você é fortalecido. Mas olha o que diz Gálatas 6, versículo 1 e depois versículo 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vou ler de novo, porque isso daqui é muito forte. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, ou seja, o homem que chegou até vós, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Sabe o que é isso? O nosso irmão deu brecha e ele foi surpreendido. Como diz, foi surpreendido numa ofensa. Pecou. Pecado fica ao critério, inúmeros pecados. O escritor, ou seja, Paulo escrevendo na igreja de Galácia, ele diz assim, olha, olhai por vós, porque hoje foi o irmão, mas amanhã também pode ser você, se você não vigiar. Não tem coisa mais triste do que você apontar o irmão na hora que ele mais está precisando e amanhã depois você cair no mesmo erro que ele. E aí? Reflita comigo. Reflita. Porque, gente, é demais, olha. Olhando por ti mesmo, mas como ele deixa bem claro, mas vós que sois espirituais, só vai saber ajudar se nós formos cheios do Espírito Santo. Não com estender de dedo, não com julgamento, mas sim com o espírito de mansidão. Vem cá, meu irmão, você falhou, mas quer dizer que não é o fim. Confessa agora, porque Deus é poderoso para perdoar. Bota para fora, vamos orar. Vamos entrar num processo de oração para que você seja restaurado pelo Senhor. Pelo Senhor. E aí você abraça o irmão, mas você olha, meu Deus, eu preciso vigiar. Porque esse irmão caiu, eu também posso cair. Por isso que ele diz aqui, olha, levai as cargas uns dos outros. E ele termina dizendo, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é do homem, é de Cristo. Ah, mas essa pessoa está falhando. Não importa, eu vou ajudá-la. Porque o dia já está chegando. É isso, irmãos, é ajudar. É trazer para perto. Eu vou citar esse testemunho de novo. Que a moça teve 7 filhos, irmãos. Olha que interessante, 7 filhos com 7 homens diferentes. Porque a moça tinha uma vida leviana, não conseguia firmar os passos. Mas daqui a pouco ela encontra um homem que não atentou aos seus erros, mas que olhou para a necessidade daquela mulher. Talvez ela foi tão ferida na alma que ela não conseguia se achegar a mais ninguém. Talvez ela foi tão bombardeada no seu sentimento que ela não conseguia se firmar com ninguém. O passado dela condenava ela demais. E era notório, porque era 7 filhos com 7 homens diferentes.
E quando este homem assim assume, e depois essa mulher fica enferma, mas um resfriado vai até o hospital onde ela teve os 7 filhos, e a enfermeira, essa cliente que eu levei, falou: essa mulher não é a fulana de tal, e falou o nome dela. Ele falou: é. Não é ela que tem 7 filhos com 7 homens diferentes? Ele falou: é. E como o Senhor conseguiu aceitar tudo isso? Olha a resposta desse homem. Porque ela errou 7 vezes, quer dizer que ela não pode ser mais feliz. E quando ela conta, ela começa a chorar, porque foi marcante na vida dela. Que Deus, pela sua infinita misericórdia e poder, levanta mais pessoas assim, que não atenta ao erro. Que nem um livro que eu li, Igreja Irresistível. O escritor é muito tremendo. Que ele fala assim: se nós conseguíssemos enxergar atrás de um corpo tatuado, de uma roupa curta, alguém em potencial, nós não criticaríamos e nem julgaríamos, mas pelo contrário, ajudaríamos essa pessoa a conhecer a verdade. Isso é tremendo. Porque nós vamos muito por agora, nós não olhamos e falamos: olha, mas se enxertar, mas se semear, mas se orar, mas se pedir, essa pessoa ela vai mudar. Nós somos assim, por isso que os nossos olhos têm que mudar. Porque mais ainda as pessoas estão precisando de ajuda. E nós muitas vezes só pensamos em nós. Só em nós. E muitas pessoas precisando de ajuda. Então que nós possamos ter esta comunhão de ajudar um ao outro. Isso é muito bom. Levando a carga. Está pesado, mas irmão, você não está sozinho. Estamos juntos. Então comunhão, um dos benefícios também é a ajuda. Agora esse daqui é tremendo, irmãos. Sobre força. Encorajar não é igual a força. Eu quero ler um versículo com vocês que está em Provérbios 27, versículo 17. Que versículo, gente? Olha que tremendo. Como o ferro aguça, assim o homem afia o rosto do seu irmão. Vou ler de novo. Como o ferro aguça, assim o homem afia o rosto do seu irmão. Deixa eu explicar melhor. Para nós darmos formato no ferro, usa o quê? Ferro. Vou dar um exemplo básico. Você pega o ferro, vai lá no fogo e até tirar todas as impurezas do ferro. Tirou o ferro. Agora você pega uma marreta, alguma coisa aí, e a marreta é feita de ferro. E começa a moldar. A fazer espada, enfim, aí nós vamos para inúmeras outras coisas aí, que a gente... Só quero usar um exemplo aqui, que o próprio ferro, batendo no ferro, aguça, ou seja, dá um molde nele. Ele está dizendo que assim o homem afia o rosto do seu irmão. Ou seja, assim como o ferro precisa do próprio ferro para dar formato, nós também de igual modo. Por isso que aí entra quando Jesus fala para fazermos discípulos. Ou seja, força. Isso é muito interessante. Muitas vezes pessoas estão chegando próxima de nós e às vezes achamos que não estamos preparados ou não entendemos. Ou falamos assim: mas na verdade quem está precisando sou eu. Que nós deixamos o Senhor, através das nossas vidas, da mesma força que Ele nos deu. E o maior exemplo, irmãos, deixa eu lembrar, olha o que o Senhor me fez lembrar. Moisés estava sobrecarregado, com muitos afazeres. Vinha para julgar
O povo vinha para ele julgar as causas, e eram muitas causas, e isso estava cansando ele. Aí um conselho chega até ele, ó. Por que você não separa alguns homens para que te ajude nesta obra? Separa uns para 10.000, separa outros para 1.000, outros para 100 e outros para 10. E a Bíblia vai nos dizer que assim Moisés o faz. Moisés, né? Estou falando certo, Moisés. E a Bíblia diz que da unção que estava sobre ele, ele repartiu com aqueles 70 homens. Dá para entender isso? 70. E o que era sobrecarregado para ele não se torna mais sobrecarregado, porque agora ele preparou outros para fazer força. Como eu vou saber se uma pessoa está preparada para executar tal trabalho? Ela só precisa ser ousada. Que a Bíblia diz: se no dia da angústia eu me mostrares frouxo, pequena será a minha fé. Sabe o que é isso? Não sei fazer, mas se está chegando, eu vou fazer. Isso é força. Isso é você falar, vai que o Senhor é contigo. E para encerrar, os benefícios da comunhão, que se encontra em João 13 e o versículo 35. O benefício da comunhão, o amor. Encorajamento, crescimento, ajuda, força e, para encerrar, amor. Olha o que Jesus fala. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto conhecerão, olha que tremendo, que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, meu irmãozinho, tu precisa amar o teu irmãozão. E meu irmãozão, tu precisa amar o teu irmãozinho. Porque desta maneira vão ver o Senhor Jesus refletir na vida de vocês. Mas parece ser tão difícil. Tão difícil! Eu estou pegando só porque vocês estão aqui, mas isso é real. Né? Hoje está muito superficial o amor. Está muito superficial. E o próprio Senhor Jesus está dizendo, olha, isso conhecerão. E quando ele fala nisto conhecerão, é os que estão ao redor. Eles vão saber que são discípulos de Jesus quando se amar. Imagine um lar cheio de amor. As pessoas entram porque o ambiente ele é extraordinário. A alegria. E as pessoas falam, tem algo diferente neste lugar. Por que tem algo diferente? Porque há comunhão dentro do lar. A comunhão dentro da igreja. A comunhão traz esses benefícios. Encorajamento, crescimento, ajuda, força e amor. Traz. É notório. Lá na época vamos falar de Neemias. Caramba, por amor, irmãos. Foi por amor que ele vai até os seus irmãos. Porque ele tomou conhecimento que seus irmãos não estavam bem. Os muros derribados, as portas queimadas ao fogo. E ele, antes de ir, isso me chama muita atenção, ele fez uma oração. E através da oração ele recebeu de Deus ânimos e foi lá. E eu não quero entrar na parte de Neemias, mas foi por amor que ele foi lá. Na época de Esdras, a mesma coisa, a Bíblia diz que os homens se juntaram como se fosse um só. Lá em Atos capítulo 2 diz que eles tinham tudo em comum. No repartir tudo, eles tinham tudo em comum. E como anda a nossa comunhão para com o nosso próximo? Como anda?
Eu tenho torcido mais para o meu irmão reconhecer a verdade, se libertar das limitações e avançar, ou eu tenho torcido mais que ele realmente não avance? Ah, mas eu não falo isso, mas muitas vezes eu estou agindo assim. Muitas vezes eu não estou encorajando ninguém, muitas vezes eu não estou trazendo crescimento na vida de ninguém. Por quê? Porque muitas vezes eu ainda continuo num mundo egoísta. Num mundo só onde primeiro eu, somente eu. E depois disso, quem sabe nós vamos para o próximo. Quando a Bíblia diz que eu preciso buscar primeiro o reino e a justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta. E quando diz de buscar o reino e a justiça, é a vontade do Pai. E a vontade do Pai, volta a dizer, segue a paz com todos. Que haja comunhão. Que haja cada vez mais entrelaçamento. Porque assim se tornaremos fortes. E quando aumentamos o nosso número de amigos, irmãos, a Bíblia diz que eu me torno sábio, eu sei onde eu vou recorrer nos meus períodos mais difíceis da minha vida. Porque se eu chamar mais alguns irmãos para orar comigo, eu acredito que grande vai ser a minha força. Receberei de Deus encorajamento. Receberei do Senhor crescimento. Receberei do Senhor ajuda, força e amor. Que nem eu. Por que eu amo o culto no lar? Porque no período mais difícil da minha vida, foram no meu lar. Porque quando o irmão está enfermo, eu gosto de orar por ele. Porque quando eu estive enfermo, oraram por mim. Isso é comunhão. Você recebe, agora você vai dar. Isso é muito bom. Que nós possamos, de Deus, ter aprendido um pouquinho hoje. Volto a repetir, como está escrito. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra.